canal Pesquise, você sabe me dizer assim, pá, de bate pronto, a diferença de uma análise de correlação para uma análise de regressão? Na verdade, é bem comum alguns pesquisadores confundirem os objetivos desse tipo de pesquisa e os conceitos estatísticos que estão por trás deles. Mas se você quer saber um pouco mais sobre essa diferença, claro, caiu no vídeo certo. Então vem comigo que eu te mostro. Bom, vamos lá. Essa é uma dúvida bem comum, viu, gente? É muito comum no meu dia a dia eu perceber entre os meus colegas pesquisadores a dúvida na diferenciação entre esses dois tipos de análise, correlação e regressão. Se você compartilha também, óbvio que da mesma dúvida, da mesma angústia, do mesmo problema, claro, não deixe de ver esse vídeo até o finalzinho, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer esse conflito na sua cabeça de uma vez por todas. Bom, mas antes de mais nada, como eu sempre digo, sempre te peço, me dá esse voto de confiança, não custa nada para você e ajuda demais a gente aqui no canal Pesquise a continuar produzindo conteúdos de metodologia de pesquisa. Então já senta o dedo no curtir aqui embaixo e se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no vídeo, nesse vídeo do canal Pesquisa, seja muito bem-vindo. Então, clica no botão vermelho aqui embaixo, faça já a sua inscrição, porque aqui você provavelmente vai encontrar muita ajuda no delineamento, análise e interpretação dos resultados da sua pesquisa, do seu trabalho científico. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com colegas que também possam se interessar pelo assunto. Tá? Bom, então vamos antes de mais nada falar da análise de correlação, que é um tipo de teste muito comum que nós fazemos em pesquisa. Vou até deixar o card aqui em cima para você assistir primeiro do teste de correlação de Pearson, feito no Jamov, e do teste de correlação de Spearman, feito no Jamov, para você assistir e entender quando uma análise de correlação ela é indicada. E basicamente ela é feita quando você quer verificar uma possível relação entre duas variáveis que podem ser quantitativas, qualitativas, ordinais, enfim, não importa, né? E você quer verificar essa relação entre essas variáveis por meio desse tipo de análise. E normalmente a análise de correlação, a pesquisa para na análise de correlação quando normalmente você simplesmente quer verificar se essas variáveis estão ou não relacionadas, sem necessariamente querer fazer uma relação, sem querer fazer uma relação de causa e efeito entre essas variáveis. Então tem inclusive um site muito legal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, né, no rodapé e também na descrição do vídeo, o Correlações Espúrias. E lá nesse site eles apresentam umas correlações super interessantes, que são estatisticamente muito fortes, mas que não fazem a princípio sentido nenhum. Por exemplo, você sabia que quanto maior é o consumo de queijo entre as pessoas, maior é o número de divórcios entre os casais no estado de Maine, nos Estados Unidos? E essa é uma correlação fortíssima, com um coeficiente de correlação de 0,99. E aí quando você está na sua casa comendo um queijinho, quer dizer, qual é a relação que isso vai ter com os divórcios que acontecem em um estado americano? Nenhuma. E isso é fato. Não há necessariamente uma relação de causa e efeito nas relações avaliadas por um teste de correlação. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Há uma tendência a se acreditar que quanto maior é a renda per capita de um país, menores são as taxas de mortalidade. Mas, se eventualmente uma mãe perde um bebê com menos de 1 ano de idade, se você for perguntar para ela, poxa vida, meus pêsames, você perdeu um bebê, o que aconteceu? Ela vai dizer, pois é, né? Eu perdi meu bebê porque o produto interno bruto do meu país ele é muito baixo, então por isso eu acabei perdendo o meu bebê. Não, percebe que não tem relação? Então, numa análise de correlação, você faz quando você, a princípio, não consegue ver essa relação de causa e efeito entre variáveis. Então, vou dar um exemplo bem hipotético para vocês aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer uma pesquisa, porque eu acredito que a altura das pessoas tem relação com a sua pressão arterial. Então, eu quero verificar. Tenho lá uma amostra na minha pesquisa de 130 pessoas e que eu medi todas essas pessoas via altura em centímetros. Tem algumas pessoas mais altas, outras mais baixas, e eu quero verificar se essa
característica, né, essa medida dessas pessoas, essa variável quantitativa, a altura, está relacionada com a pressão arterial. Pressão arterial, a gente sabe que tem duas, a sistólica e a diastólica. Vamos pegar a pressão sistólica dessas pessoas, coloco numa planilha do Excel, jogo no software estatístico, faço o teste estatístico e posso verificar que sim ou que não. Pode ser que quanto mais altas sejam as pessoas, maior é a pressão, ou menor é a pressão, não sei. Né? Percebe que, como é um trabalho que eu sequer imaginaria em fazer, eu não consigo prever se essas variáveis estarão relacionadas ou não, e não consigo imaginar que uma pode causar a outra. Será que a altura pode ter impacto na pressão? Não sei, não vejo essa relação. Então, quando a minha pesquisa para aí, e eu tenho duas variáveis que eu quero correlacionar, eu faço uma análise de correlação. E isso resolve a minha vida, por exemplo, né? Para relacionar essas variáveis. Agora, em pesquisa, tem momentos em que você quer ir além. Você quer ir além. Você não quer somente saber se elas estão relacionadas. Você quer utilizar uma variável para prever a outra. E em situações como essa você faz análises de regressão. E aí essas variáveis que você está utilizando em pesquisa, elas até mudam o nome. Né? Elas podem aí ter o papel de variável independente, que é o meu preditor, ou a minha variável dependente, que é o meu desfecho. Então, por exemplo, vamos supor que eu não soubesse disso. Isso todo mundo já sabe, mas vamos supor que eu não soubesse que existe relação entre consumo de sal e hipertensão. E aí eu sou o primeiro cara no planeta que vou desenvolver uma pesquisa nesse sentido. Então eu pego de novo essas mesmas 180 pessoas, eu verifico, vamos supor que eu tivesse como medir isso, né, a quantidade em gramas de sal que essas pessoas consomem em média por dia e verifico a pressão arterial. E aí eu quero saber se, primeiro, existe relação desse preditor, será que o consumo de sal pode impactar, pode influenciar na pressão arterial? Nesse caso a gente sabe que sim. Quanto mais sal a pessoa come, maior vai ser a pressão arterial, né? Ou a tendência a ela ser hipertensa. Né? E eu não só consigo verificar se existe esse impacto, consigo também calcular a correlação, óbvio, que são duas variáveis quantitativas, mas como eu também consigo calcular o tal do coeficiente beta de uma equação de regressão por meio da qual eu consigo predizer os valores de pressão sistólica com base no consumo de sal. Então, a partir de uma análise de regressão, é criada uma equação da regressão. Mano Whitney, me ajuda, por favor, coloca aí a equação da regressão aqui no canto, na tela, para o seguidor do canal Pesquise ver. Se você tem dúvida disso, não deixe de voltar lá e assistir o vídeo da análise de regressão, para você entender o princípio que está por trás disso. Mas a partir dessa equação, você consegue prever valores de um desfecho, no meu caso a pressão arterial, com base em valores de um preditor, que é o consumo de sal. Então você tem como pegar um conhecido seu que come lá em média, sei lá, 80 gramas de sal por dia. Não sei nem se isso é muito ou pouco, acho que é muito, né? 80 gramas de sal por dia. É sal pra caramba. É claro. 80 gramas de sal por dia. E a partir dali você joga na equação, você consegue prever qual é a pressão sistólica que você imagina que esse cara vai ter, com base na equação criada em cima da amostra de 130 indivíduos que você teve na sua pesquisa. Tá? Então, a análise de regressão te permite fazer esse tipo de previsão. Então, ela vai além de uma análise de relação que somente verifica se as duas variáveis estão relacionadas ou não. E vou além também. A grande vantagem de uma análise de regressão é que em cima de um desfecho, nesse caso aqui, hipoteticamente, né, a pressão arterial, eu consigo colocar vários preditores. Não só o consumo de sal, mas aí eu também posso colocar a altura, posso colocar o sexo, posso colocar a idade, posso colocar a etnia, posso colocar tudo que você quiser. Vários preditores e verificar a influência de vários preditores ao mesmo tempo, em conjunto, em cima, impactando ou não naquele desfecho, pressão arterial. E numa análise de correlação não dá. Análise de correlação são duas variáveis cruzadas uma com cada uma. Então, quando você está diante de uma pesquisa e você tem variáveis em que você quer relacionar, sempre você vai, se as variáveis forem quantitativas ou qualitativas ordinárias, por exemplo, conseguir calcular o coeficiente de correlação. Até aí está tudo certo. Você pode fazer isso em todos os casos. Mas o que você tem que se perguntar é se você quer ir além. Se na sua pesquisa você quer prever, você quer verificar se uma variável ou um conjunto de variáveis, de preditores,
tem uma influência significativa, tem um impacto significativo naquele resultado, naquele desfecho. Se esse for o intuito da sua pesquisa, talvez seja melhor você correr para uma análise de regressão. Tudo bem, amigo do canal Pesquisa? Espero ter sido claro e ter explicado para você muito bem a diferença entre os tipos de análise nesse caso, para você não errar, especialmente se você estiver utilizando o tutorial de estatística. Se não conhece, vou deixar o link aqui em cima, uma ferramenta 100% gratuita por meio da qual você pode descobrir qual o melhor teste estatístico para a sua pesquisa, para o seu trabalho científico. E essa pergunta, se você quiser relacionar variáveis, se o objetivo da sua pesquisa for relacionar variáveis, essa pergunta você vai ter que responder. Se você quer somente correlacionar ou se você quer seguir para uma análise de regressão. Então, se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, você vai travar nessa etapa. Ok, amigo do canal Pesquisa? Bom, então por hoje é isso. Eu espero te ver em breve, em um próximo vídeo aqui do canal Pesquisa. Mas até lá, como sempre eu digo, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.